cantoneira que eu fiz com metalon. Você pode ver, ó. Já furei duas carreiras de furo, uma ali e outra aqui, que é onde eu vou parafusar elas lá na parede. Eu fiz elas em forma de U. Você vê que ela está em forma de U, ó. Então aqui eu vou usar uma prateleira aqui na parte de cima e outra na parte de baixo. Você vê que essa carreira de prateleira daqui até lá estão só em forma de U. Não tem amarração, não tem travamento, não tem nada. Então aqui certamente eu vou fazer umas prateleiras para colocar coisas mais maneiras. Só que as que eu fiz lá tem até que bastante peso. E eu andei observando, não chegou a selar nada não. Agora o detalhe está mais ou menos na soldagem aqui, ó. Você vê que essa travessa do meio, bati com a mão na tinta, já está um pouquinho mole. Você vê que essa travessa aqui do meio, ela está soldada por dentro das outras. Ou seja, essa de cima, por exemplo, passa direto por cima dela. E aqui está soldado também, ó. Então para ela quebrar aqui, ela tem que primeiro torar essa solda aqui, ou rasgar a chapa, alguma coisa desse tipo, para que vire e sele. Eu fiz ela soldando aqui direto na frente, eu vi que ficou bem mais frágil. Então só esse detalhe da solda aqui já mudou a resistência do metal. Em comparação, ó, eu soldei por cima dela, botei ela aqui, essa travessa sempre está na base do meio, ó. As outras estão todas soldadas por baixo dela e por cima. Só esse detalhe, se eu tenho soldado essa grande aqui, por exemplo, que é a que vai ficar a prateleira em cima, ó. Eu tenho soldado aqui de frente com essa tábua aqui, ó. A resistência que era bem menor em questão dela querer quebrar. Então como ela está por cima, tanto esse carreirão de solda quanto essa amarração de frente aqui, ó, reforçam para que ela não quebre com o peso da tábua. Mas é um peso básico, não é para muito peso. Então eu fiz umas lá na frente, ó. Aquelas lá sim eu coloquei uns braços de reforço, porque lá é para onde eu vou fazer umas para bastante peso em cima delas. Então essas daqui você vê que eu fiz, tá o carreirãozinho lá de parafusamento dela para chumbar na parede, ó, de um lado e do outro, sempre estou botando 2 parafusos em cada uma. E essa sim, essa daqui será a parte de cima dela, onde vai ter a tauba aqui da parte de cima. E nessa parte de cima eu vou colocar alguma coisa, por exemplo, de repente eu preciso de algo pesado para guardar em cima, vamos dizer, micro-ondas, essas coisas que pesam muito. Então eu guardo nessa parte de cima dela aqui, onde vai estar suportando bastante peso. A primeira eu fiz, coloquei a base de fixação nessa posição, ficou meio ruim para soldar, eu dei só um pontozinho ali, outro acolá, não quis fazer o carreirão de solda. Então as outras eu coloquei na base mais correta, que deveria ter sido, assim fica até mais bonito o detalhe. Então você vê aí, essas daí é para peso mesmo de cima. A parte de baixo delas, para coisa também que não é tão pesada também, igualmente as outras. Isso aqui não vai atrapalhar em nada, que isso aqui vai ser no encontro na prateleira. Isso aqui vai estar lá num ponto específico, onde vai estar tendo a divisão. De repente você bota alguma coisa desse lado, desse outro, fica só esse meio aqui, onde vai ter uma espécie de atrapalho aí. Mas o resto não atrapalha em nada aí não. Já aquelas são todas completazinhas. Então aqui nós temos aqui um detalhe, o seguinte é o que? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 prateleiras em formas de U. Na verdade cantoneiras, né? E mais 4, 12. Essas 4 são bem reforçadas. Então ao todo eu tenho 12 prateleiras. Foi comprado aqui 12 metros de fio de metalon, 2 varas de 6 metros. Na época eu comprei, não lembro, foi quase R$70, quase R$140 de ferragem. Aí foi o trabalho de solda aqui para aproximadamente aqui um dia de serviço, com solda, com corte desses bichos aí, talvez até mais de um dia um pouco, viu? Porque esse negócio é detalhe e você vai fazendo e o tempo vai correndo. Talvez mais de um dia um pouquinho aí. Aí tem pintura. Entre solda e pintura e aprontamento para estar no jeito que tá aqui, eu acredito em dia e meio de trabalho aqui. Ou seja, dia e meio de serviço, mais R$140 mais ou menos de ferragem, sem contar eletrodo, alguma outra coisinha. Mas por que eu fiz desse modo aqui? Eu fui procurar no comércio uma cantoneira em forma de L, ou seja, vamos dizer que seria, mesmo que esse braço longo que nessa daqui, vamos dizer assim, seria só um L. Vamos dizer que era daqui e aqui, ó. Bem frágil, eu não sei para quantos quilos seria aquilo, mas bem frágil mesmo. Você pega ela, dobra bem facinho, você vê que ela é frágil. R$18. Então vamos dizer, eu tenho aqui 12. Se eu contasse, por exemplo, 3, 6, 9, se eu contasse só essas 10 aqui já a R$18, daria o que? 180. Ainda tenho mais 4, bem reforçadas essas 4.
E eu teria ganho na questão também dessa base de ferro aqui embaixo, que elas sairiam, vamos dizer, a 180 se eu fosse comprar da outra bem fraca. Seria 180. Não teria aquela base de baixo, que é mais uma prateleira que eu vou estar utilizando. Ou seja, seria mais uma cantoneira para eu ter que comprar também, se eu quisesse fazer duas prateleiras. Então, no caso, uma cantoneira só em forma de L só dá uma prateleira. Aqui eu tenho duas. São duas prateleiras. Ou seja, estão fazendo o trabalho de duas cantoneiras. Então aqui ao todo, se eu fosse... As prateleiras que eu vou usar nessas daqui, por exemplo, nessas 10... Se eu fosse comprar cantoneiras, seria o que? 20 cantoneiras para usar no mesmo espaço que eu vou estar usando essas 10 cantoneiras aqui. Tenho mais essas outras aqui, que essa daqui é que eu falei, bem reforçada e tal. Então tá aí, pessoal. Pintadazinha já, eu dei uns arcãozinhos por baixo para ferrugem a longo prazo. Pezinha branca.